Inflação alta de novo, mas você deve estar se perguntando, mas o que isso muda a minha vida? O que isso muda as nossas vidas? Bom, acho que todo mundo aqui deve ter percebido que está gastando muito mais ao ir ao mercado e levando muito menos. Então, aqueles R$ 100 que rendia bem, né? Agora pega 3 coisinhas, já tá dando R$ 100, tá precisando de muito mais dinheiro para comprar os mesmos produtos que comprava antes. E o que é isso? Sim, é a nossa inflação que voltou a subir. Bom, vou aqui desmistificar isso e falar o que é inflação sem enrolação nenhuma. Inflação nada mais é do que a alta dos preços, onde o nosso dinheiro passa a valer menos. Então, eu consigo comprar menos coisas com o mesmo valor de recurso que eu tinha, com a mesma quantidade de dinheiro que eu tinha. E por que isso está acontecendo, né? Por que a nossa inflação danada está subindo? Bom, para começar, essas guerras aí que parece que estão começando a se findar, né? A guerra lá de Israel e Irã, a guerra lá da Rússia, mas enfim, a guerra de Israel que acaba fazendo o nosso petróleo aumentar, né? E o danado do nosso combustível também. Então, na hora de abastecer o carro, ficou mais caro, né? Então, para você ir trabalhar ou aquele passeio de final de semana com a família, ficou mais caro. Você tá precisando de mais dinheiro para colocar a mesma quantidade de gasolina. A alta dos alimentos, né? A gente teve alta aí de alguns alimentos, inclusive o nosso querido café. Quem não gosta de tomar um cafezinho de manhã, o preço dele estourou no começo do ano. Agora, nesse mês, ele deu uma pequena queda, mas teve alta, né, no café, no azeite, o que impacta diretamente a mesa nossa do dia a dia, né? Então, por que isso? Por conta de questões climáticas, a geada, a falta de chuva, interfere na colheita, a gente acaba tendo uma colheita menor. Por conta disso, os preços, né, a demanda aumenta e o preço também fica mais caro, o grão do café e outros determinados produtos que nós conseguimos perceber no mercado, a alta também, né? E a instabilidade internacional. Então, a gente está vendo uma taxa de juros mais alta lá nos Estados Unidos, né, em torno de 4,5%, o que não é comum para Estados Unidos, na Europa também, um cenário bastante adverso em relação à taxa de juros, inflação. E aqui no Brasil, né, que, nossa, Brasil, como todo mundo diz, não é para amadores, né? E a gente estamos, né, com uma taxa de juros alta de 15%, o Banco Central manteve aí na última reunião esses mesmos 15%, pois ainda não conseguiu ver um reflexo definitivo, aí um reflexo bacana, né? Com a taxa de juros alta. Por que ele aumenta a taxa de juros? Para contrair o consumo e com isso controlar a nossa inflação e fazer ela cair, né? Então, hoje ela está em torno de 5,35 em 12 meses, bem distante do nosso centro da meta, apesar de o Banco Central aí já ter feito uma precificação de conseguir controlar um pouquinho essa inflação e cair para 5%, né, até o final desse ano, ainda estamos distante do centro da meta. Então, acredito que a taxa de juros ainda vai se manter um pouco alta por um período aí. E o que isso afeta você diretamente? Bom, diminui seu poder de compra, né? Então, como eu comecei no vídeo falando, você tem que gastar muito mais no mercado ou, né, aluguel, que teve aumento também, para pagar as mesmas despesas que você tinha antes com a mesma quantidade de recurso, né? Então, precisa de um pouco mais de recurso. E aí, acaba fazendo o quê? Aumentando o endividamento. Porque a conta no final do mês não tá fechando, o meu salário não aumentou a mesma proporção que aumentou os alimentos, que aumentou o combustível, e a conta não tá fechando. Tô pagando aluguel, tô pagando a conta de água de luz. Alguém vai ficar descoberto aí, ou eu vou precisar utilizar o limite do cheque especial, com uma taxa de juros de 15%, uma taxa altíssima. E aí eu vou ficando enrolado, vou me endividando, né? E para quem não tem reserva de emergência, também é um perigo, porque a reserva de emergência, como eu já disse aqui em alguns outros vídeos, né? Então, se você ainda tem alguma dúvida do que é isso, volta aqui, dá uma pesquisada para você saber um pouco mais referente a isso. Ela conseguiria te suprir, né? Então, a conta não tá fechando, tô precisando de recurso, vou lá na minha reserva de emergência, que seria o custo aí de 6 meses do meu custo de vida, e arco com as minhas despesas do dia a dia. É uma emergência? É uma emergência. Eu não tô conseguindo arcar com as minhas despesas,
Então, estou precisando de mais recurso. E aí, tendo uma estabilidade, né? A nossa inflação um pouco mais controlada, você repõe essa reserva de emergência. Mas, se eu não tenho reserva de emergência, da onde eu recorro, né? Como que eu evito utilizar limite de cheque especial e me endividar? Não tem como, né? E aí, aí você deve estar pensando, você me disse o problema, me disse o que eu descobri, por que eu estou me endividando, mas como que eu faço para me prevenir, para me controlar, para eu não me atrapalhar, já que a gente já está com essa inflação mais alta? E o que fazer agora? Evitar desperdícios, parcelamentos longos. Então, se você evite fazer dívidas longas, né, com parcelar em 12 vezes, enfim, priorizar gastos essenciais. Então, aquilo que é supérfluo, tô tomando muito cafezinho na rua, pedindo muita comida fora também aumentou aí, tá ficando um pouco mais cara. Começa a evitar essas questões para ficar priorizar gastos essenciais, né? Água, luz, gás, aluguel, aquilo que você precisa essencialmente. Reavalie contratos de escola, serviços, aquilo que você não está usando, preço, né? Por exemplo, a internet, se aumentou demais, entre em contato com a empresa, faça uma negociação para pagar mais barato, né? Ter aí uns contratos mais baratos ou aqueles que você não está utilizando para cancelar. E inflação alta já é um sinal de alerta que você está mais do que na hora de você tomar as rédeas da sua vida financeira. E não é abrir mão aí do que você gosta, abrir mão de lazer, é simplesmente tomar decisões mais conscientes, estar mais dentro do controle da sua vida, planejamento financeiro, escolhas melhores, né? Não é sorte, né? Não, fulano tem sorte, eu não tenho sorte. Não é questão de sorte. É só questão de escolhas melhores, escolhas mais conscientes para que você tenha uma vida financeira mais saudável. Bom, vou ficando por aqui. Se você tem mais dúvidas, manda pra gente, a gente responde, ou faz um vídeo referente ao assunto que você gostaria de saber. Se você tem um amigo que tá aí, não sei o que é inflação, já compartilha com esse vídeo, já começa a seguir o nosso canal para ficar antenado aí sobre finanças e o mundo financeiro.